Soda acordou em outro mundo como um item de nível 1 dropado de um lodo. Todas as suas estatísticas são F, mas ele tem um poder divino de taxa de queda de classificação S. Soda se viu em um lugar estranho e desconhecido depois de ouvir um som de jogo. Enquanto isso, Emily Brown teve sua própria surpresa quando uma bolha de lodo que ela acabou de matar deixou cair Soda inesperadamente. Ela ficou confusa porque Soda parecia um humano, mas como ele estava a uma gota de matar um lodo, ela pensou que ele era um pedaço de carne. Ela decidiu cortá-lo, mas Soda se levantou, assustando-a. A garota deu um pulo para trás, questionando se ele era realmente um humano. Parecia bastante óbvio, mas a garota não conseguia entender porque ele apareceu depois que ela matou um lodo. Agora os dois estão confusos porque Soda não conseguia entender como caiu de um lodo. A garota chama isso de inesperado porque os slimes geralmente soltam brotos de feijão. Soda acha que ela é louca e tenta obter algumas respostas e pergunta sobre slimes e drops. A garota fica confusa como se Soda estivesse questionando o bom senso. Ela diz a ele para seguir e observar o que ela faz. Ele faz o que foi pedido e vê um lodo de nível 1 na sala. A garota avança, dá um golpe que perde metade de seu HP e esmaga o lodo. Ele bate palmas pela performance dela, querendo bater palmas em outra coisa, e puff, o lodo desaparece e deixa cair alguns brotos de feijão. Ela explica que os slimes no nível 1 do piso da masmorra de Talulu soltam brotos de feijão, conhecimento comum que ela pesa, mas não para Soda. Ele olha em volta e começa a surtar, confuso. Ele pergunta se é assim que os brotos de feijão são feitos. Ela responde com sim, praticamente tudo. Ele se confunde com a parte, tudo. Ela então esclarece que neste mundo, tudo é uma queda de monstro de masmorra. Ele está confuso, mas decide segui-la e perguntar coisas a ela. Primeiro, ele questiona se ainda está no Japão ou na Terra, mas a garota não entende suas perguntas e o ignora. A garota continua avançando e matando mais slimes para brotos de feijão, então ele decide perguntar por que ela não está procurando por outros monstros. Ela explica que existem apenas slimes no primeiro nível desta masmorra. Ele questiona ir para o nível 2 ou superior. Ela revela que é fraca e precisa subir de nível. Ele está impressionado que as pessoas possam subir de nível. Para ser justo, neste ponto, qualquer idiota sabe que está em outro mundo se vir um lodo, não Soda, no entanto. A garota mostra a ele uma moldura nas paredes da masmorra, explicando que é um quadro de status. Se ele tocá-lo, ele pode ver suas estatísticas classificadas de F a A. Ele percebe que parece um jogo e como as estatísticas são classificadas. Ele então percebe que há uma segunda página. Ela explica que é uma página de estatísticas de queda. Esta é a parte que ele fica confuso. O que significa quando as estatísticas são altas? Ela explica que as estatísticas altas facilitam a obtenção de gotas e aumentam a quantidade de gotas. Ela afirma ter uma alta taxa de queda de plantas, que é classificada como I, alta como o inferno, você sabe, e é por isso que ela está recebendo brotos de feijão. Ele decide verificar suas estatísticas apenas para descobrir que deveria ter vergonha de estar em outro mundo. Seu nível máximo é 1 e todas as suas estatísticas são F. Ela esclarece seu nível máximo, o que é óbvio como o inferno, e eles decidem verificar sua segunda página. Bem, ela só pode descrever isso como triste. Ele perde toda a motivação de morar aqui, enquanto a garota está contando o alfabeto, aparentemente. Essa garota não sabe que as estatísticas de classificação S são realmente as mais altas, e essas são todas as estatísticas de taxa de queda. Ele acha que aqui pode ser diferente e decide experimentar. Ele procura uma arma e a garota o deixa usar o martelo. Acontece que ela provavelmente roubou de Thor. Ele quase quebra o braço ao deixá-lo cair no chão porque é muito pesado. A garota pede desculpas e dá a ele uma lança de bambu. Eles então notam um lodo vindo em sua direção, e Soda tenta lidar com isso. Ele consegue acertar depois de algumas tentativas, e a queda é louca. É uma quantidade enorme de brotos de feijão. Ele percebe que era muito mais do que Emily já tinha visto antes. Ele então percebe que estava certo. S está acima de A. Ele pergunta se ela já viu alguém com uma estatística S, mas ela responde que não existe. Como os dois estão com fome, a menina faz uma sopa de broto de feijão para se deliciar. Mas quando Soda tenta, lágrimas começam a cair de seus olhos. A menina entra em pânico, achando o gosto ruim, mas explica que faz muito tempo que ele não pode comer uma refeição quente com outra pessoa. Ele começa a se lembrar de sua vida como funcionário de escritório. Ele sempre trabalhava horas extras não remuneradas e comia apenas coisas frias de uma loja.
No final, sua saúde foi arruinada e ele acabou no hospital. Ele tentou compensar trabalhando ainda mais e acabou tirando uma soneca no trabalho, e então acordou em um mundo diferente depois de se tornar um item de gosma. Ele chora, percebendo que trabalhou para nada e que sua vida era um inferno. A garota tenta confortá-lo, dizendo-lhe que seu esforço sempre valerá a pena se ele trabalhar duro, e quanto mais demorar, maior será a recompensa. A menina então menciona que a melhor maneira de fazer isso é trabalhar duro e serão recompensados quando renascerem em sua próxima vida. Soda agradece por confortá-lo e decide se manter positivo nesta vida. Ele quer encontrar um lugar para ficar, e a garota menciona a cidade do lado de fora da masmorra. Ela então menciona que ele deveria ir agora porque ela também está prestes a dormir. Ele fica confuso e pergunta se ela vai dormir dentro do calabouço. Ela explica que não tem dinheiro para alugar um quarto porque sua taxa de queda é baixa, então ela dorme dentro da masmorra. Mas ela sonha que um dia poderá ter um apartamento. Soda se levanta, pronta para sair, e ela lhe entrega a lança de bambu. Ele precisa de algo para se defender e, se precisar encontrá-la no futuro, poderá ir para a masmorra de nível 1. Ele pergunta o nome dela e ela responde que é Emily. Soda se muda para a cidade e começa a entender o básico deste mundo. A moeda é pilos, e os brotos que ele tirou do lodo valem 200 pilos. Alugar um quarto custa 2.000 pilos por noite, e um prato semelhante ao ramen sai por 500 pilos. Ele verifica os preços de tudo o que deseja e depois entra na masmorra. Ele mata vários slimes, percebendo o quão sortudo ele é quando percebe que está permanentemente no nível 1. Ele pensou que estava vivendo no inferno novamente, mas a estatística da taxa de queda é tão poderosa que compensa isso. Depois de 3 dias, ele volta para Emily e a leva para uma velha casa. Ela fica confusa, mas ele explica que alugou por 20.000 pilos mensais, valor que ganhava nos últimos dias. Ela olha em volta, achando que é um lugar incrível, mas de repente ele lhe entrega a chave da casa. Ela não entende o que está acontecendo, mas ele diz a ela que esta é sua nova casa e que ele pagará o aluguel. A menina afirma que não pode aceitar, mas ele diz que é o reembolso pela sopa. Ele agradece novamente pela sopa quente e deliciosa. A menina quase desmorona com essas palavras e aceita morar ali. Ela percebe os ferimentos em suas mãos e ele explica que está lutando sem parar. Ela então toma sua decisão. Ela diz que fará em breve para o resto de sua vida e quer que ele aproveite com ela. Ele então percebe que ela está pedindo para ele morar com ela e aceita o acordo. A partir daí, Soda continua sua rotina de matar slimes e vender os brotos de feijão, mas o preço não é tão bom assim. Ele só recebe cerca de 2.000 pilos. Ele pensa em ir para o segundo nível e descobre que ele deixa cair cenouras. A recepcionista chamada Erza fala sobre uma nova masmorra que apareceu recentemente. Ela explica que às vezes as masmorras aparecem e desaparecem do nada e que há um grupo investigando os itens largados. Soda se despede dela, e ela aproveita para perguntar se ele quer tomar um drink com ela. Como você espera, ele diz que não desta vez. Ele volta para casa para Emily, que o recebe de volta com alegria. Ele está impressionado por ela ter conseguido limpar tudo e agora parece uma casa de verdade. A melhor parte é que Emily age como sua esposa. Ela lhe dá uma toalha quente para relaxar, chá e jantar preparado. Ele diz a ela para relaxar e descansar um pouco, mas ela é uma coelhinha exagerada. Ela está amando a sensação de morar em sua casa e fazer todo tipo de coisa. Ele fala sobre a nova masmorra, mas ela diz que aparentemente não há itens dropados lá. Ele fica curioso sobre isso porque tudo neste mundo vem de um item de masmorra, então ter uma masmorra sem drops parece estranho. Ele decide explorá-lo, surpreso por não haver ninguém ali. Ele supõe que talvez não solte nada. De repente, um esqueleto aparece e tenta atacá-lo. Ele se esquiva não se movendo e o esfaqueia com sua lança de bambu. Claro, ele fica preso na caixa torácica do esqueleto e, quando ele pensa que está prestes a morrer, um pilar de pedra cai sobre o esqueleto. Com o esqueleto contido, Soda aproveita para destruir o crânio. O monstro desaparece e Soda percebe uma semente no chão. Ele o pega e, quando desaparece repentinamente, Soda ouve uma mensagem mencionando que seus pontos máximos de saúde aumentaram em 1. Ele volta para a masmorra de nível 1 com Emily para verificar suas estatísticas, e ela não consegue acreditar que seu nível ainda está parado, mas sua estatística de saúde aumentou de F para C. Ele ficou surpreso ao ver que o efeito da semente era real e decidiu matar mais esqueletos. Emily se juntou a ele e eles aprenderam como funciona. Quando Emily derrota um esqueleto, a semente não caiu.
Além disso, ela não pode pegar uma das sementes que caíram das mortes de Soda. Emily mal consegue acreditar que isso é possível porque geralmente você pode pegar as gotas de outras pessoas, mas ela ainda está empolgada porque esta também é a primeira vez que alguém fica mais forte sem subir de nível. Soda decide que continuará cultivando a masmorra até que todas as suas estatísticas de saúde cheguem a S. Quando ele consegue, ele diz a Emily que está indo para a masmorra de nível 2 para descobrir o quão forte ele é, mas Emily está fazendo uma cara estranha e triste. Ela revela que está preocupada sobre ele. Ele trabalhou até a exaustão para alugar uma casa para ela e, depois de encontrar a nova masmorra, ele cultivou a noite toda. Ela diz a ele para voltar à noite e descansar em casa, em vez de ser imprudente. Soda lembra que em sua vida passada não havia ninguém que se preocupasse com ele, mas agora sim. Então ele promete voltar mais cedo. Ele vai para a masmorra de nível 2 e é atingido por um lodo, mas sofreu apenas uma pequena quantidade de dano. Depois de ser atingido algumas vezes, ele consegue matar o lodo. Como mencionado anteriormente, deixa cair uma cenoura enorme. Outro slime aparece, e quando está quase chegando perto de Soda, é atingido por uma bola de fogo. Um trio de caras que precisam de um bom soco aparece e começa a zombar dele depois de descobrir que Soda é o nível 1. Acho que eles se esqueceram de comparar os tamanhos das cenouras porque o refrigerante é maior. Os caras decidem ir embora e Soda sente uma presença atrás dele. Tem uma mulher fera, uma coelhinha com aquela roupa chique atrás dele. Claro, Soda faz a pergunta mais importante: essas orelhas são reais? A garota não responde. Ela diz que odeia pessoas de nível 1 e bate na cabeça dele. Soda fica confusa e fica ainda mais confusa quando ela se vira e vai embora. Ele volta para casa depois de cultivar e diz a Emily que as pessoas compraram suas cenouras por 8.000 pilos. Eles acham que é dinheiro fácil até que alguém bate na porta. Sim, a coelhinha está de volta e bate na cabeça dele novamente, dizendo que odeia níveis baixos. Ela então